Boa tarde, amigos. Estamos aqui na Casa Maria de Nazaré. O nosso palestrante de hoje foi o nosso irmão Cláudio. Ele falou sobre a parábola do bom samaritano. Cláudio, me responda uma pergunta. O homem caído, nós podemos comparar o homem caído da parábola aos tantos caídos do vício nas drogas? Olha, meu irmão, eu entendo que as quedas de cada um de nós são muitas. Quando se diz que nós vivemos num mundo de provas e de expiações, é porque cada um de nós carrega as nossas dores, né? E cada um de nós está caído em determinado ponto da estrada de alguma maneira. Hoje vem muito à tona essa questão dos vícios físicos, porque eu acho que não há nenhuma família ou ninguém que em determinado momento não esteja escravo de algum tipo de dependência, né? De dependência química, do álcool, da compulsão alimentar, do consumismo, do remédio, da embriaguez da fama, da embriaguez do sucesso, da embriaguez do egoísmo, muitas vezes das desvirtualidades do sexo e muitas vezes até pelo próprio ato de apontar o dedo e de julgar, né? É uma queda também. Então estamos todos nós caídos nessa nossa jornada, todos nós precisamos de socorro, todos nós precisamos de amparo. Então muitas vezes aquele irmão que a gente vê de uma maneira mais contundente, que está caído na sarjeta, muitas vezes a gente tem essa tendência de achar que talvez ele esteja em uma situação muito pior do que a nossa, ou completamente perdido, ou completamente degenerado, mas nós, a partir do momento que passamos ao largo, também externamos a nossa queda moral, a nossa queda de insensatez, de falta de solidariedade. Então é preciso se imaginar que hoje a gente vem vivendo um momento de dores espirituais, de dores emocionais, de vazios emocionais profundos, né? Se conversar com a grande maioria dos psiquiatras, dos psicólogos, das pessoas que têm tratado todo tipo de distúrbio, de dependência, de abandono, né? Se vê que as pessoas, em sua grande maioria, não encontram nenhum prazer na drogadição, elas não encontram nenhum prazer na bebida, né? O que é a ressaca ou a rebordosa no dia seguinte? É aquela sensação de vazio profundo de que você se destruiu no dia anterior e aquilo não significou nada, aquilo não curou a verdadeira doença que te levou a buscar aquilo ali. Então, na verdade, estamos todos muito doentes, todos muito carentes desse amor puro, né? Muito carentes de encontrar o nosso sentido de vida, de encontrar o nosso rumo, de encontrar o nosso caminho. Então, eu acho que é importante que a gente possa olhar com carinho, com misericórdia, com cuidado para cada um desses irmãos, estender as nossas mãos, né, o nosso amparo, que muitas vezes eles buscam amparo em algumas casas espíritas, em outras organizações religiosas, e muitas vezes são rechaçados, muitas vezes não têm aquele devido acolhimento, ou são recebidos com um olhar de julgamento, né? Não encontram aquele devido acolhimento que possibilite eles olhar para a ferida que tem internamente e tentar tratar aquilo ali ao invés de simplesmente mascarar aquela dor. Eu me lembro de uma das histórias mais bonitas que era contada de Chico, de um senhor que tinha na cidade dele, que costumava chegar ao final dos trabalhos sempre, né? Ao final dos trabalhos do Chico era de manhãzinha, né? Eu passava a noite inteira trabalhando, psicografando, e aquele senhor chegava embriagado de manhã, para horror dos auxiliares do Chico, e ia lá, queria abraçar o Chico, e às vezes os auxiliares do Chico não queriam deixar, e o Chico, para desespero dos auxiliares, dava corda para o homem, né? Vem cá, se não me engano era Jaime, vem cá Jaime, canta aqui para mim aquela música que você gosta tanto de, que eu gosto tanto do Orlando Silva, e canta para mim aquela do Nelson Gonçalves, e o homem abria o peito e cantava, e canta para mim aquela outra, e ia cantando, e o homem ficava lá 1 hora e tanto cantando, aquele tempo que ele passava junto com o Chico, a amorosidade do Chico, a atenção. Ali alguém vinha, servia uma água, servia um café, servia alguma coisa para aquele homem comer, e o Chico ali do lado, acolhendo, sem julgar, o homem saía sóbrio. E um dia o Chico contou que aquele homem, muitos anos antes, a esposa o havia deixado com a filha, e ele um dia, levando a filha para a escola, a filha se desgrudou da mão dele, saiu correndo, o ônibus passou, matou a filha na frente dele. E desde aquele dia ele vivia perseguido pelo remorso, pela culpa, pela tristeza, pelo abandono, e não encontrava outra fonte
de dar vazão a toda aquela tristeza que não fosse na bebida. Então, eu acho que a gente vive momentos de profunda dor emocional. A gente tem que ter esse olhar de misericórdia para o próximo, porque no fundo, vivemos num mundo de provas e expiações. Somos todos viajantes caídos, né? Amigo Cláudio, existe um conhecimento popular de que ninguém muda ninguém. Mesmo assim, o bom samaritano interferiu na vida daquele homem que estava caído. Nós devemos interferir na vida de outras pessoas que estão caídas na estrada da vida para as levantar, para cuidar delas? Eu entendo que a mais importante essência do ensinamento cristão é que você conhece a árvore pelo fruto. Se o nosso fruto for o fruto verdadeiro da misericórdia, o fruto verdadeiro do amparo, de acolher aquele que está caído, levar o nosso auxílio, levar o nosso cuidado, eu acho que ele é sempre válido, ele é sempre bem-vindo, ele é sempre necessário e é sempre isso que se espera de alguém que se diz cristão. É importante que a gente possa entender o simbolismo da história. O homem estava caído e estava desacordado, né? Ele estava sem condições até de pedir auxílio. Ele necessitou do olhar misericordioso de quem entendeu que ele estava precisando de auxílio naquele momento. E quem se dispôs a auxiliar não só com os recursos que tinha, mas da maneira que era necessário. Então veja que ele desce da montaria, ele usa o vinho que ele tinha para fazer os curativos, ele primeiro estanca o sangramento das feridas, né? E aí ele vem com o azeite, ele usa o bálsamo, aí ele agasalha, aí ele coloca na montaria e ele abre mão de ir, né, confortavelmente na montaria para ir seguindo, né, adiante, como se fosse servo daquele homem que ele nem sabe quem é, e leva em algum lugar onde aquele homem vai poder ser socorrido. E há de se perceber por todas as atitudes dele que ele, após feito aquilo ali, uma vez que ele viu que o homem estava bem, estava em condições, o meu irmão vá com Deus, né? Uma das passagens mais interessantes do apostolado de Jesus, eu faço uma alusão com essa tendência muitas vezes imperceptível que nós temos de fazer o bem e de aguardar algo em troca, né? E isso é uma coisa que precisa ser observada em tudo. Estamos, dentre outras coisas, aqui para poder corrigir isso. E aí eu me lembro que no episódio em que Jesus ressuscita Lázaro, que ele pede que retire as pedras, e aí ele fala: Lázaro, vem para fora, né? Retirem as ataduras e deixem que ele vá. Tem uma palestrante da Comunhão Espírita, Maíse Braga, ela é muito espirituosa, e aí ela fala: olha, eu, no ponto que eu estou na minha jornada evolutiva, se eu ressuscitasse alguém, eu ia dizer: ah, meu filho, agora você vai ser escravo, o resto da existência que eu te devolvi, você vai ter que me servir. E Jesus, no exemplo magnífico que ele nos traz, ele manda que se desatem as amarras e pede a ele então que ele vá. Então é nosso dever, enquanto cristãos, socorrer todo aquele que está caído. Agora, não fazer do nosso socorro uma ferramenta de opressão, não fazer do nosso socorro algo de tornar aquele irmão escravo do nosso pensamento, né, da nossa maneira de pensar. Entender que ele é um ser livre da criação e que ele tem a jornada evolutiva dele, ele tem a caminhada. A nossa obrigação é de socorrê-lo, é de retirá-lo da estrada, é de possibilitar que ele possa retornar à jornada. Se ele escolhe seguir ao nosso lado ou seguir a estrada que nós imaginamos que seja bom para ele, talvez porque também seja boa para nós, ótimo, que maravilha. Se não, que Deus abençoe e que ele possa seguir na sua jornada evolutiva, porque cada um tem seu tempo. A natureza não dá saltos. Eu entendo que é nossa obrigação enquanto cristão fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance, porque nós também responderemos não só pelo mal que nós fizermos, mas pelo bem que deixarmos de fazer. Mas a partir disso, entender que o prosseguimento da caminhada é dele, que Deus deu a ele o livre-arbítrio e a liberdade. A nossa obrigação é socorrer da melhor maneira que pudermos, né? E desatar as amarras e deixar que ele vá. Cláudio, na parábola do bom samaritano, o bom samaritano resgata um homem ferido e leva até a estalagem. Podemos fazer uma comparação, colocando Cristo como o bom samaritano e a estalagem ser o planeta Terra? Como
conversávamos a esse respeito com o nosso irmão Gilberto Amaro, e essa, inclusive, na verdade, foi uma ideia que veio inspirada dele, né? Que ele fez essa analogia que eu achei brilhante nesse momento, de que o Cristo ali, enquanto samaritano, seria o que estivesse socorrendo e nos levantando, caídos da estrada, nos levando para a estalagem que seria o planeta Terra, o nosso lugar de cuidado, né? Nosso lugar de elevação, porque é mergulhado na carne que a gente faz as experiências necessárias para a elevação do espírito. E aí nós estávamos conversando e nesse exercício nós chegamos a pensar que uma outra possibilidade também seria de enxergar o planeta Terra, a estalagem como o planeta Terra, o bom samaritano como Cristo e como Cristo que nos deixa os cuidados do dono da estalagem, que seria aos nossos olhos aqui a doutrina espírita. Jesus socorreu a humanidade caída naquele momento e trouxe para dentro da estalagem do planeta Terra e entregou ao dono da estalagem a terceira revelação, a doutrina espírita, as duas moedas, né? Os 2 denários que seriam as asas do amor e as asas do conhecimento. Então, com todo o aspecto do Consolador prometido, que ele prometeu que viria depois para nos socorrer, trazendo a convicção do mundo espiritual, da eternidade das nossas almas, do nosso caminhar terreno, da pluralidade dos mundos habitados, da nossa necessidade constante de reencarnarmos e prosseguirmos no processo de evolução para a nossa evolução. Então, todos os ensinamentos de Jesus, inclusive a parábola do bom samaritano, eles estão carregados de ensinamentos que são ensinamentos eternos. E não só para o planeta Terra, né? A lei do amor, de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, ela vale para qualquer ponto do universo, para qualquer galáxia, para nós que acreditamos, né, em um Deus único, em um Deus universal e na pluralidade dos mundos habitados. Nós sabemos que o Evangelho, na verdade, é o Evangelho de Deus que foi apregoado por Jesus. Então eu acho que essa alusão que ele fez, ela foi fantástica, né? Acho que o nosso irmão Gilberto foi muito feliz e eu entendo que é possível sim a gente pensar no Cristo como o bom samaritano e pensar na Terra como o espaço que nós estamos então estacionados de uma certa forma, mas convalescentes para nos recuperarmos e prosseguirmos então na nossa caminhada rumo ao iluminar a nossa jornada terrena, que é a iluminação superior, né? Eu entendo que sim, que seja uma alegoria muito, muito feliz, muito bem feita. Para terminar, gostaria de saber, Cláudio, em relação aos ladrões. Os ladrões, eles se espalham no mundo, assaltam, violentam, fazem inúmeros crimes. Qual deve ser o papel do cristão diante dos ladrões que existem tanto nas famílias, assaltando a dignidade e o respeito dos parentes e amigos, como esses criminosos que roubam no mundo? Nós precisamos pensar a nossa existência na Terra como uma existência de aprendizado e enxergar o mal que existe não como o mal que existe, mas como a ausência do bem. É a alusão que a gente faz, por exemplo, de que a escuridão de fato ela não existe. O que existe é a ausência de luz. Entender que o mal que existe é uma doença que precisa ser tratada e que precisa ser curada. O doente ele não é o mal, ele precisa ser curado, ele precisa ser tratado. É evidente que ninguém em sã consciência, até no exercício que devemos fazer de autopreservação, vai de bom grado entregar o pescoço ao assassino. Mas é necessário que a gente o cristão busque levar uma existência sem apontar o dedo, sem julgamento, né? E esperar que em todas as ocasiões se faça a justiça com o intuito de que haja a recuperação, a cura, na verdade, daquele doente, né? Entender que, assim como um médico que vai tratar de uma doença infecciosa muito grave, ele se cerca de precauções, ele se vacina, ele usa o equipamento de segurança, ele, dependendo, leva o doente para um ambiente séptico, um local onde ele possa ser tratado de maneira segura. Muitas vezes a pessoa que está tomada pelo mal,
tomada pela falta de esclarecimento, ela precisa de ter esse cuidado e momentaneamente talvez ela precise de ser retirada do convívio da sociedade para que esse mal ele não se espalhe, essa metástase de escuridão ela não se espalhe, mas é buscar entender que somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus em uma jornada evolutiva, que cada um de nós tem as suas quedas, né? Tem as suas sombras que precisam ser tratadas e que precisam ser curadas. E entender que muitas vezes aquele irmão foi parar numa condição como aquela por uma situação que nós nem temos condição de prever. De qual é o histórico, de onde que ele veio, de qual é o contexto familiar, de que tipo de violência que ele sofreu, de que tipo de privação que ele sofreu, de como aquelas sombras entraram muito cedo na vida dele, em um momento em que ele deveria, na verdade, estar sendo instruído, orientado, cuidado. Nós vivemos ainda num país de desigualdades profundas, de muito egoísmo, de uma distribuição de renda que ainda é feita de uma maneira muito equivocada, um país que, na verdade, vem ao longo de mais de 500 anos privilegiando grandes grupos, de que em poucos momentos da sua história conseguiu fazer um pouquinho de movimento de justiça social e que ainda assim conseguiu criar tamanho incômodo entre as pessoas que durante séculos sempre se mantiveram donas dos recursos, donas das oportunidades. Então é preciso também que a gente, além de ter o olhar compassivo para o ladrão de galinha, a gente precisa entender também que tem ladrão muito bem visto aí na sociedade. Tem ladrão sendo chamado de doutor, tem ladrão aí recebendo tapinha nas costas e sendo tratado como gente muito boa. E a gente precisa entender se esse camarada não é uma pessoa que também, além de obviamente merecer a nossa caridade e as nossas preces, se não precisa também de um tratamento, de uma correção, para que possa enxergar essa sombra e essa chaga de ganância, de egoísmo, que causam um mal tão grande, uma parcela tão grande da população. É preciso também olhar para esse lado. Não muitas vezes se preocupar só com aquele irmão que está na sombra e que está à espreita, esperando para poder nos assaltar, mas entender também que uma série de práticas que muitas vezes vêm sendo toleradas no decorrer dos anos, são práticas que muitas vezes a gente misericordiosamente, mas muito contundentemente, muito categoricamente, a gente precisa observar. Esses dias, como a gente vive um momento de polvorosa eleitoral e de uma divisão muito grande, aconteceu uma coisa interessante. Eu estava na copiadora no Gama esse final de semana, tirar umas cópias de umas provas, e tinha uma senhora já de idade, muito já cabeça branca, e ela estava muito indignada falando de um determinado político, que ele era ladrão, que essa classe toda, e reclamando da desonestidade, da corrupção. Aí dali a pouco chega o rapaz do balcão e fala: tá aqui a senhora, 3 volumes de um livro de inglês que custa R$200 e poucos o livro original. Fala: é para os meus netos, ele está fazendo a escola de inglês aqui, uma pessoa comprou o livro, ela me emprestou, eu vim aqui e tirei a cópia. Eu pensei intimamente para minha irmã: pirataria é crime também, é corrupção também. Então é preciso que a gente também tenha esse olhar de entender o que é que a gente faz no nosso dia a dia, das pequenas contravenções, e que muitas vezes de maneira imperceptível, da forma com que aquilo ali nos foi ensinado. Em Brasília, quem anda de ônibus, quem pega o BRT no final da tarde, na parte da manhã, ali no terminal do Gama, você fica escandalizado, porque você está na fila, a pessoa desce do terminal distribuidor, ela passa na sua frente na cara dura, ela entra no ônibus na hora que chegou, ela atravessa na sua frente. Se você for reclamar, você corre o risco de sofrer uma agressão. E são pessoas, são cidadãos de bem, muito bem, obrigado, defensores da tradicional família, de Deus, de todos, que se você for reclamar, se você for falar alguma coisa, ele não vai se dar conta de que aquele ato que ele está cometendo é tão danoso quanto qualquer ato de corrupção maior. Eu já vi criança de colo, no colo da mãe, ver uma marmanjo passar na frente dela, o menino olhar para a mãe e falar: mas a gente não estava na fila? Por que o moço passou na nossa frente? Então é preciso que a gente tenha cuidado com os delitos que a gente vê, mas a gente também precisa ter o olhar atencioso e justo com o delito que é idolatrado e com o delito que a gente esconde, porque senão a gente não vai praticar a justiça. A sombra, ela precisa ser combatida em todas as instâncias e por todos nós. Voltando a dizer, somos todos viajantes caídos. E também tem essa questão muito bem lembrada ali do nosso irmão, que essa caminhada, essa nossa jornada, ela se faz
utilizando dessas duas asas que nos foram dadas, né? Que nos foram reveladas, que é a asa da bondade e a asa do conhecimento, né? É nos instruir, aprender e exercer a bondade, exercer a misericórdia. Eu falei agora há pouco na conversa que nós tivemos, que existe uma fala muito interessante de Emmanuel, que ele diz que na nossa jornada evolutiva, quando nós estamos caminhando no deserto, nós precisamos do amor e precisamos do conhecimento. Se nós só temos o amor, nós ficamos estagnados. O amor no deserto é como uma fonte de água limpa. Você se sacia, você mata a sua sede, mas você continua perdido. Você não sabe onde é que você está, você não chega ao próximo ponto, você não chega à próxima cidade, você não chega à civilização mais próxima. Por outro lado, se você chega num determinado lugar e tem uma placa apontando, olha, a civilização é para lá, está a 150 quilômetros, mas você está com fome, está com sede, você vai morrer no meio do caminho. Se você não tem o amor que te socorre, você não consegue fazer a trajetória. Se você não tem o conhecimento que te ensina a trajetória, você não chega onde você tem que chegar. Como as pessoas gostam de dizer, olha, a gente não vai dar o peixe para a pessoa, a gente vai ensinar a pescar. Ensinar a pescar é muito importante. Agora, se o sujeito está morrendo de fome, ele não dá conta nem de pescar, por mais que você ensine. Então é necessário que a gente entenda que esse é um caminhar, né? É uma jornada, e que é importante que a gente se valha desses 2 denários que foram deixados pelo bom samaritano, que é o amor, o conhecimento, a asa da misericórdia e a asa da sabedoria. É só com essas 2 asas que nós vamos conseguir alçar voos na direção da angelitude, na direção do aproximamento, da aproximação do amor maior de Deus, né? Que é aquilo para o qual nós somos criados. Somos centelhas da divindade. O Cristo já nos dizia isso, né? Vós sois deuses, mas tem uma observação: fazei brilhar a vossa luz. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós.